Temos uns minutos pela frente que, para mim, quando estou aí sentado, são os momentos em que eu tento estar mais em convivência com Deus. E o que eu gostava neste momento era que a nossa história, que vamos analisar, nos proporcione isso mesmo, uma aproximação de Deus. E por isso eu escolhi um pequeno episódio da vida de Jesus que gostava que fizessem o esforço para que durante estes minutos que aqui vamos estar sejam uma espécie de cineastas dentro da vossa cabeça. O guião está escrito, a história já aconteceu, essa parte não têm que imaginar. Peço-vos apenas que imaginem as cenas como o mais próximo possível da forma como elas se de facto realizaram, como a cena decorreu. Para isso, vamos abrir o nosso guião no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, e propunha-vos que lêssemos a partir do capítulo 4 e o versículo 35. Marcos, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 35. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, à tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra banda do lago. Então, eles deixaram o povo e levaram Jesus no barco em que estava sentado. Outros barcos os seguiram. Nisto, levantou-se um grande temporal com ondas tão altas que enchiam o barco de água. Jesus estava a dormir na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram-no. Mestre, não vês que estamos perdidos? Então ele levantou-se e mandou ao vento e às ondas: Parem, acalmem-se. E o vento parou e as ondas acalmaram-se. Jesus disse então aos discípulos: Por que é que estão assustados? Ainda não têm fé? Eles estavam de facto cheios de medo e diziam uns para os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estamos no início do ministério de Jesus. No dia anterior, Jesus tinha ressuscitado uma criança, o filho da viúva de Naim, tinha contado histórias a que nós chamamos parábolas, onde ele definiu os principais princípios do reino. Daí a 24 horas ele tinha um jantar marcado na casa de Mateus, o seu discípulo, que provavelmente estava ali no barco, que era um antigo publicano e iria dar um jantar em honra de Jesus. Tinham sido dias muito atarefados, muito cheios, mas era o princípio do ministério e estes homens que estavam ali dentro daquele barquinho não conheciam ainda bem Jesus. Bem, aquilo que acontece é que Jesus está exausto com a viagem e com tudo aquilo que ele teve que fazer nos últimos dias, e quando entra no barco, ele deita-se e adormece. É de noite e de repente aconteceu uma coisa que era comum no mar da Galileia. É que se levantou uma tempestade. Quando Jesus deu a ordem para irem para o outro lado, para atravessar o mar, estava uma calmaria, mas de repente surge uma tempestade. Bem, digam-me lá, estes homens que estão dentro do barco são idosos ou são gente jovem, no auge da sua força? São jovens. Há ali várias profissões, mas há pelo menos 4 que são o quê? Pescadores. Onde é que eles pescavam? Naquele mar. E, portanto, se num momento de tempestade nós temos que ter alguém a bordo, é gente deste tipo, com força, que conhece aquele mar e que já enfrentou várias tempestades. Bem, quando a tempestade chega, o que é que aqueles homens fazem? Remam. E remam, e remam, e remam, e dão o melhor para enfrentar a tempestade. E não sabemos durante quanto tempo, mas durante algum tempo, pelo menos, eles fizeram tudo o que podiam para chegar ao outro lado e sobreviver àquela tempestade. O texto não nos diz nada sobre isto, mas sabem o que é que eu acho que eles estavam a querer fazer? Eu acho que eles queriam salvar Jesus. Queriam levar Jesus a dormir até à outra margem. Estou mesmo a imaginar o Pedro. Tu nem imaginas do que nós te salvámos. Conseguem imaginar?
Eu não sei se isto é verdade, o texto não diz nada, mas pelas outras histórias de Pedro, isto acho que se calhar foi o que aconteceu. Então eles deram o melhor. Ora, acontece que a tempestade era muito mais forte que eles. Ainda que os 12 fossem pescadores, ainda que todos tivessem enfrentado já 100 tempestades, aquela eles não iam conseguir. O que o texto diz é que a água estava a entrar no barco e eles estavam de facto em perigo iminente. E então, a dada altura, no meio da noite, há um relâmpago que ilumina aquela zona do barco e eles olham para a popa do barco, para a parte de trás, e Jesus dormia como uma criança. E então, aqueles homens que no dia anterior tinham visto aquele que está ali a dormir, a ressuscitar uma criança, resolvem fazer uma oração. Vamos ver a oração deles. No versículo 38. Uma oração muito simples, 6 palavras. Mestre, tu não vês que estamos perdidos? Isto é uma oração ou é uma reclamação? De certeza que algum deles foi abanar Jesus e diz-lhe, mas tu não vês que nós estamos a morrer? Nós aqui a remar, a dar o melhor e tu aí a dormir? Então, mas vocês acham que nós não fazemos também orações deste género? Às vezes nós metemos-nos dentro de barcos, escolhemos rumos sem perguntar nada a Deus, pelo caminho surge uma tempestade, no meio da tempestade nós, eu sou capaz, agarramos nos remos, remamos, e é mesmo quando o barco está a ir ao fundo que nós vamos ter com Deus. E em vez de reconhecermos humildemente que tudo aquilo que aconteceu até ali, na viagem, é culpa nossa, o que nós vamos é refilar com Ele. Bem, Jesus não recrimina em nada os discípulos pela forma como se dirigiram a Ele. O que Ele faz é uma coisa muito simples, que é, Ele levanta-se e diz uma coisa, que é, olha para a volta e dirigindo-se aos ventos e às ondas diz, parem e sosseguem. Sabe o que é que aconteceu? Os ventos e as ondas obedeceram. Quando Jesus lhes diz, parem e sosseguem, Ele está a dirigir-se de facto às ondas e aos ventos. Mas eu acho que Ele podia dizer a mesma coisa para os discípulos. Se Ele tivesse dito isto para os discípulos, não acham que também se podia aplicar? Parem de remar, sosseguem, eu estou aqui. Sabem quem é que criou o mar? Sabem a quem é que criou os ventos? Mas vocês querem me salvar a mim? É isso? Vocês não percebem que sou eu que vos vou salvar a vocês? E por isso, parem, sosseguem. As ondas podem parecer altas, mas eu estou aqui. Este barco jamais irá ao fundo comigo cá dentro. Eu acho que a principal razão porque esta história ficou escrita foi porque ela seria muito, muito útil para nós, que tal como os discípulos, também fazemos as nossas travessias e também fazemos as nossas escolhas, e uma delas é, quando é que eu vou recorrer ao meu Deus? No final deste texto há uma pergunta que fica assim a ecoar. Qual é a pergunta que os discípulos fizeram uns para os outros? Mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? É uma boa pergunta. E é uma pergunta que eu tenho que fazer. Para mim, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? O que é que ele é para mim? Digam-me lá, o que é para vocês? É o nosso Salvador. Isso pode ser bom. Sim. Mais coisas. É o Criador. Sim. Estas coisas que acabaram de dizer são potencialmente muito boas,
mas só potencialmente. Sabem porquê? Porque elas só se concretizam, só se materializam, só vos vão transformar se vocês, ao Deus que vai na popa, disserem: põe a mão no leme. Sabem que é na popa que os barcos têm o leme. Os carros têm o volante à frente, mas os barcos têm o volante atrás. E Jesus ia exatamente na zona do leme. E nós o que precisamos de dizer ao nosso Deus é: tu és o dono da minha embarcação. Sem dúvida que Ele é o nosso Criador, o nosso Protetor, o nosso Salvador. Todos acreditam nisto? Sabem que Satanás também? Sabem que Satanás também acredita nestas coisas? Então isto basta? Não basta. Nós precisamos de concretizar o potencial que Deus nos dá. Todos nós, se nos dispusermos, se dispusermos a nossa vida nas mãos de Deus, se lhe dermos a Ele o controle da nossa embarcação, a nossa vida vai estar cheia de milagres. E nós vamos fazer coisas que os outros não percebem como é que são possíveis fazer. Porque a nós, filhos de Deus, Ele vai esforçar-se para que as nossas vidas sejam uma luz que atrai outros. E que no momento em que os outros são atraídos por causa das coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida, nós atribuamos todo o crédito, não a nós, mas àquele que vai com a mão no leme. E por isso, o meu desafio para vocês é que adicionem às vossas crenças, que são boas, mas são apenas um ponto de partida, esta entrega. Amanhã de manhã, quando começar um novo dia, digam-lhe: obrigado por este dia que me deste, mas eu quero devolver-te, eu quero vivê-lo como tu queres que eu o viva. A vida que me deste é tua, usa. Não quero fazer nela o que eu quero, mas quero que tu faças em mim aquilo que tu queres. E assim vamos chegar ao outro lado do mar, talvez molhados, mas vivos. Um bom sábado a todos.